Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências. Então, hoje nós vamos estudar sistema esquelético, muscular e sistema nervoso. Leitura da página 68 à página 83. Esqueleto humano. Então, o adulto possui, 206 ossos. A criança, ela possui um pouco mais, porque ainda esses ossos, eles não estão fundidos. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, esses ossos vão se fundindo, se unindo, né? Então, por isso que um adulto possui 206 ossos. Então, a função principal do osso, né? Do esqueleto humano é proteção dos órgãos internos, sustentação do corpo, né, e locomoção. Sistema esquelético, né, então é a estrutura dos ossos. Então, novamente, as principais funções: promover a sustentação e locomoção, né, do homem, do corpo. Proteção dos órgãos internos. Temos alguns órgãos vitais que são protegidos, né, pelos ossos. Por exemplo, o crânio, ele protege o encéfalo. A caixa torácica, né, vai proteger os pulmões, né, o coração, uma parte do rim. Então, assim, existe então os ossos que eles vão proteger uma região, né, chamada órgãos vitais. Nós temos também armazenamento de minerais. Os ossos são muito importantes, que além de armazenar minerais, eles também auxiliam na fabricação de umas células e também a produção das células sanguíneas. Então, auxilia na produção dessas células sanguíneas. Dentro, então, os ossos, né? Então, eles armazenam esses minerais e existem células e matriz óssea, né? Então, as células, elas vão produzir essa matriz óssea e essa matriz óssea, ela não é rígida. Ela vai ficando com esse formato rígido justamente por causa do acúmulo desses minerais, que é o cálcio e o fósforo. E o sistema esquelético, então, ele é dividido em duas partes, em esqueleto axial ou esqueleto apendicular, tá? Axial, ou seja, forma um eixo do corpo, tá? E quem faz parte, então, do esqueleto axial? O crânio, os ossos, né, do pescoço, do tronco, tórax, abdômen, então essa parte aqui, e também as costelas. Então, essa parte da coluna vertebral, né, que há um conjunto ali da coluna vertebral, caixa torácica, né, abdômen ali, o tórax, então, e o crânio, então faz parte do esqueleto axial, ou seja, um eixo, uma linha. Se nós formos analisar aqui, vamos imaginar uma linha, tá? Então, isso aqui é o esqueleto axial. O esqueleto apendicular, ele é formado, então, pelos ossos dos membros, né? Então, nós temos aqui a clavícula, rádio, una, ossos do carpo, que são os das mãos, tá? A patela, o do joelho, nós temos o fêmur, a tíbia, né? E os ossos do carpo. Então, pessoal, se nós formos analisar, vamos pensar assim, da seguinte forma: a estrutura do esquelética, né? Então, nós temos um eixo, que é o axial, e nós temos os ossos apendicular, que são formados os membros. Aqui, então, são os 206 ossos que nós temos, né? Então, nós temos o crânio, que vai proteger o nosso encéfalo, o maxilar, a clavícula, né? A escápula, úmero, coluna vertebral, que também faz parte, então, do eixo axial, tá? Então, lembre-se que no eixo axial, eu tenho, é um eixo, né? Então, ele passa uma linha aqui. E apendiculares são todos esses outros ossos que estão ligados, né? Nesse eixo axial. Então, aqui está os 206 ossos
que auxilia na locomoção, movimentação, né? A mobilidade que nós temos, justamente por causa dessa estrutura óssea. Lembrando novamente, né, que os ossos são muito importantes para o acúmulo de minerais, a fabricação de células sanguíneas. Sistema muscular. Então, junto com os ossos, os músculos auxiliam na nossa movimentação, né, a locomoção. Então, quando ele se contrai, então ele puxa junto com ele, né, esse osso, junto com os tendões, sempre lembrando que junto com os ossos possui a estrutura também cartilaginosa, dos músculos e os tendões, então eles em conjunto auxiliam na movimentação do corpo humano. Produção de calor, regulação de nossa temperatura, estabilidade, movimento de substâncias que circula dentro do nosso organismo, auxilia também nos batimentos cardíacos, porque o nosso coração é o músculo, então auxilia nos batimentos cardíacos. Então, o músculo auxilia na organização, vamos dizer assim, né, regulação do nosso corpo e também na mobilidade. Se nós conseguirmos, então, nos mover, é justamente por causa dos ossos e músculo junto. Lembrando que nessa estrutura também nós encontramos a cartilagem e os tendões. Tipos de tecido, né, que nós encontramos, então, os tecidos celulares que nós encontramos ou tecidos musculares. Nós temos, então, tecido estriado esquelético, estriado cardíaco e o liso. Tá, o estriado nós encontramos, então, em alguns músculos, né? Então, o estriado ele auxilia, então, na contração e relaxamento desse músculo. Estriado cardíaco, o próprio nome já fala cardíaco, então nós encontramos esse tecido celular no coração e o liso nós encontramos nos órgãos, né? Então, dentro dessa estrutura muscular, nós encontramos 3 tipos de tecido. Estriado esquelético, o nome já fala, é esquelético de esqueleto, então auxilia na movimentação do esqueleto, né, na contração muscular. Estriado cardíaco, o nome já fala, ó, cardíaco, é o do coração, tá? E o liso dos outros órgãos do nosso corpo. Considerações, então, gerais, né, do sistema muscular. Então, parte ativa do sistema locomotor, né, que se tivéssemos apenas os ossos, dificilmente ocorreria movimentação. Precisa, sim, dos músculos para ocorrer a movimentação por causa da contração muscular e relaxamento, e isso auxilia a movimentação dos ossos. Então, corresponde a 40% do nosso peso corporal, constituído, então, por fibras e tendões, que auxilia, então, na ligação entre músculos e ossos, né? Quanto maior o número de fibras, mais potente é o músculo, então, ou seja, então ele é mais resistente. Hipertrofia muscular, então é aumento da massa muscular. Quando a pessoa faz atividade física, por exemplo, na academia, a musculação, é a hipertrofia. Então, ele vai trabalhando esse músculo para ele adquirir, né, uma forma definida maior, ou seja, então é a hipertrofia muscular, aumento da massa muscular. A ação, então, ele realiza ação de contração e relaxamento, que auxilia na movimentação, e o tônus muscular é o que faz com que, quando nós estamos em repouso, nós vamos nos levantar, vamos dizer assim, esse movimento seja rápido, porque se não tivesse o tônus, isso ia demorar mais tempo, tá? Então, auxilia também na movimentação. E números de músculo, aproximadamente de 600 a 657. Lembre-se que nos ossos eram 206, tá? Sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, ele é muito importante, né? É o que comanda todo o organismo e é ele, então, que vai fazer as interpretações das emoções, né? Se você está sentindo cheiro, se você consegue ler e escrever, né? Brincar, correr, enfim, tudo está ligado ao sistema nervoso. É ele, então, que comanda
o funcionamento do nosso organismo. Se você vai pegar, por exemplo, uma colher numa panela que está quente, quando você pega nessa colher e ela está quente, você tem o quê? A reação de tirar, né? Mas por quê? Quem que fez esse comando de tirar a sua mão? O sistema nervoso. Então, é o sistema nervoso que comanda o nosso corpo. E ele, então, que interpreta as emoções, né, as sensações que do meio externo, né, que do ambiente onde está inserido. Então, é ele que consegue fazer essas interpretações. Se você está escutando uma música, estudando, você está escutando e está interpretando tudo isso devido ao sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, então, ele é composto por uma célula chamada neurônio, tá? Então, essa é a estrutura de um neurônio. Nós temos os dendritos, que vai receber, né, a sinapse vindo de outro neurônio. Nós temos, então, o corpo celular, e aqui no meio nós temos o núcleo. Esse aqui é o axônio. Aqui não está representada as bainhas de mielina, né? Mas temos a bainha de mielina e também as terminações do axônio ou terminações nervosas. Então, é por aqui que vai passar, então a sinapse vai entrar, vai passar por todo esse prolongamento do axônio até chegar aqui nas terminações. Essas terminações vão liberar neurotransmissores e nas fendas, né? Então ele libera esses neurotransmissores e também através desses neurotransmissores que vai ser passado esse impulso para a próxima célula, ou seja, para o próximo neurônio. Aqui então nós temos novamente a estrutura, né, do neurônio e como ocorre a sinapse. Então aqui na estrutura do neurônio eu tenho os dendritos, o núcleo, né, o corpo celular, o axônio, que é esse prolongamento, e as terminações do axônio. Nós temos aqui células de Schwann, que é composta, então, que vai formar a bainha de mielina, e também nós temos os nódulos de Rembrandt. Esses nódulos, então, eles vão auxiliar, ou seja, ele vai impulsionar, ele vai deixar que esse neurônio ele contém mais velocidade nesses impulsos nervosos. Então, ele vai acelerar esses impulsos nervosos, tá? Então, como que ocorre? Essa porção dos dendritos, então, vai receber esses impulsos nervosos vindo de outro neurônio, vai receber esses impulsos nervosos, vai passar por todo esse prolongamento no axônio, então ele vai passar, as células de mielina vai auxiliar nesses impulsos nervosos até chegar nas terminações do axônio. Chegando nas terminações do axônio, será liberado então os neurotransmissores. E quando é liberado esses neurotransmissores, esses impulsos nervosos então vai passar para o próximo neurônio. Lembre-se que esses neurônios, eles não se encostam, eles ficam muito próximos um dos outros, mas eles não chegam a se encostar, tá? Então, a comunicação de um neurônio com o outro é através dos neurotransmissores, tá? Então, o que vai passar o impulso nervoso de um neurônio para o outro, então, é através, então, dos neurotransmissores, o que vai auxiliar nesses impulsos nervosos para ele ter uma agilidade é a bainha de mielina. Então, o sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, tá? Em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, ok? Então, o sistema nervoso central, ele é composto, então, a parte do encéfalo, né? Pelo cerebelo, de encéfalo, encéfalo. Nós temos também o bulbo, a ponte e também o mesencéfalo e a medula espinhal. Então, o sistema nervoso central, ele é bem importante, porque ele que vai regular, então, todos os nossos outros sistemas, né? Por exemplo, ele vai regular a pressão arterial, ele vai regular a respiração, batimentos cardíacos. Nós temos também, dentro desse sistema nervoso ali, por exemplo, o cerebelo, ele vai controlar o equilíbrio, a nossa coordenação muscular. O cérebro, né? Ele vai fazer a parte da interpretação, da memória,
pensamento, respostas motoras. Então, olha a importância que é o sistema nervoso central. Aí a medula espinhal, então, ela vai fazer, então, atuar, então, na comunicação, né, com as respostas, né, conduz os impulsos nervosos e também os reflexos. Vamos imaginar, então, que a medula espinhal, ela vai fazer a comunicação como se fosse um fio, né? Quando você corta um fio ao meio, vamos dizer que a energia elétrica vai passar até um determinado ponto, onde você foi rompido, não passa mais a energia. É isso que acontece com o sistema nervoso da medula espinal. Quando ela é rompida, então até aquele caminho ele segue e depois onde houve aquele rompimento não se segue mais os impulsos nervosos. E aqui nós temos o sistema nervoso periférico, né, que ainda está a representação do sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal, ela vai, né, todo a medula. E também nós temos, então, o sistema nervoso periférico, que ele vai fazer a comunicação, né, entre as extremidades do meu corpo, né, até o sistema nervoso. Por exemplo, se eu furo esse dedo, né, quando eu vou sentir essa sensação de dor e o reflexo de tirar daquele local, quem que vai fazer isso, vai interpretar? É o meu cérebro. E quem vai fazer essa comunicação é o sistema nervoso central. Está levando esses impulsos nervosos para o cérebro e vai ocorrer, então, um reflexo, né, de retirar. Então, ele faz a comunicação com os meus músculos, né, da movimentação. Então, lembre-se que o sistema nervoso periférico, ele vai fazer a comunicação com o sistema nervoso central, entre todo o restante do meu organismo, tá? Então, sistema nervoso central, eu compreendi então pelo cérebro, medula espinal, claro que essa região existe outras divisões, né, que nós vimos nos slides anteriores, então é o cérebro e medula espinal, ou espinhal, dependendo da literatura. Então, o sistema nervoso periférico, então, vai fazer a comunicação, né, com o sistema nervoso central. Então, ele vai comandar os impulsos, né, nervosos e também um reflexo, ok? Por hoje é só, pessoal. Até mais!